Diga aí, galera, como é que vocês estão? Voltando aqui para mais uma aula, né? Sobre biomecânica. A gente falou na última aula aqui sobre essas lesões comuns à coluna vertebral, sobre a lombalgia, né? E gastamos a aula inteira falando só sobre a postura sentado, né? Postura sentado, como ela influencia, beleza? Quiser entender isso aqui melhorzinho, esses desenhozinhos, volta na última aula e vê que tá show de bola a aula. Perfeito. Então vamos lá. Lesões comuns à coluna vertebral. Outra é hérnia de disco. Perfeito, galera? A hérnia de disco, ela existe, ela nasce, digamos assim, pelo excesso de forças compressivas associadas à fadiga muscular. Então existe aquele testezinho, né? Um teste que a gente faz no banco, em que está aqui um banco, tá certo? Uma, uma maca, né? Melhor dizendo. E aí a pessoa vai ficar deitada, né, nessa maca, com a perna para cá, perfeito? Aqui está o joelho da pessoa, aqui está o tornozelo, e aí ele vai ficar com o tronco todo suspenso, perfeito? Com o tronco todo suspenso, tá certo? As mãos podem ficar aqui, mas tronco todo suspenso. E aí o que é que acontece? Ele tem que sustentar isso aqui por pelo menos 1 minuto para saber se as paravertebrais, aquela musculatura que fica aqui, ó, na coluna vertebral, né, na parte posterior da coluna vertebral, segurando a coluna vertebral, né, se ele vai ter força para segurar, sustentar essa pessoa, né? Se não tiver, isso significa dizer que o músculo não tem força para realizar, por exemplo, o agachamento com carga, tá certo? E a fadiga muscular é exatamente quando essa musculatura ela falha, ela tá ruim, ela tá fraca, a musculatura que está aqui na, no, na coluna. Quando ela falha, ela não vai mais atuar da forma que deveria, tá certo? E aí ela vai ter um comprometimento da distribuição de forças sobre o disco intervertebral. Então vamos lá. Aqui tem uma vértebra, né? Eu vou ver se eu consigo desenhar ela aqui de frente. Então, vamos imaginar que isso aqui é uma vértebra, perfeito? Aqui estão os processos transversos, né? Da vértebra. E aí nós temos diversas vértebras, né? Uma embaixo da outra, tá certo? E todas elas com esse formatinho aqui semelhante, né? Esse aqui ficou muito grande, mas dá para entender, não é isso? Então, nós temos uma vértebra embaixo da outra, e aí nós temos o disco intervertebral, né? O que é o disco intervertebral? O disco intervertebral, ele é formado por duas partes, né? Nós vamos ter o núcleo pulposo e o anel fibroso. Então, se a gente observar aqui, tá certo? Essa partezinha aqui azul vai ser o anel fibroso, perfeito? Então, tem o anel fibroso aqui embaixo, né? Dessa forma assim, tá certo? E aqui no meio, eu tenho o núcleo pulposo, beleza? Como é que eles são compostos? Deixa eu aumentar aqui. Eles são compostos dessa forma, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar para ser tela cheia. Não, mas deixa dar certo assim, né? Então, é assim, ó. Isso aqui seria o núcleo pulposo, olha só. Bem molengazinho, ó. A gente já viu isso, né? Então, esse aqui é o núcleo pulposo, perfeito? Isso aqui é um anel fibroso, olha só. Com a mão só, eu mal consigo apertar, né? Tem que ser com duas mãos para poder apertar bem, ó. Não é isso? Então, ele é composto dessa forma. O anel fibroso ele é duro, o núcleo pulposo ele é mole, tá certo? A gente precisa entender isso para poder dar prosseguimento.
Então, vamos lá. Deixa eu me diminuir de novo um pouco aqui. Então, o que é que ocorre? Eu tenho aqui essa situação e o que é que vai ocorrer? Na hora que eu faço, por exemplo, uma força para um lado, tá certo? Para o lado de cá, ó, esse lado aqui vai fazer esse movimento, eu tenho uma força do tipo compressão desse lado, tá certo? Eu tenho um tipo compressão, porque esses dois lados vão se juntar, esses dois vão se afastar. O que é que vai acontecer aqui? Tração, não é isso? Então, aqui vai ter uma compressão e do outro lado vai ter uma tração, tá certo? O que é que acontece numa compressão? Hein? O que é que acontece na compressão? Vai acontecer uma aproximação, diminuição de tamanho, né? Isso vai encurtar, só que ao mesmo tempo que encurta, ele se alarga. Então, se encurta e se alarga. Perfeito? E aí, do outro lado, vai ter a tração. E o que é que acontece na tração? Na tração, ele vai se alongar e afinar, alongar e afinar. Perfeito? Então, o que é que vai ocorrer aqui embaixo? Certo? Aqui dentro, né? Deixa eu apagar aqui o núcleo pulposo. O que é que ocorre? Se ele diminui e alarga, significa dizer que ele vai ficar mais largo aqui, ó. Ele vai vir mais para cá, tá certo? Em contrapartida, se esse outro lado ele diminui, ele se afina e aumenta, então vai diminuir aqui. O que vai ocasionar é que o núcleo pulposo agora vai mais para próximo do outro lado, não é isso? Então isso é quando tem esses movimentos, tá certo? Um lado e para o outro, perfeito? Então isso ocorre quando tem esses movimentos. Então o que é que acontece, certo? Aqui, deixa eu pegar azul. Aqui eu tenho músculos, ó, puxando nesse sentido, né? Os músculos puxando nesse sentido. O que é que os músculos fazem quando puxam nesse sentido? É a mesma coisa que dizer que eu tenho um músculo que vai fazer isso, ó, puxar para lá e outro para baixo, né? Para lá e outro para baixo. Perfeito? Então, para lá e para baixo, para cá e para baixo. O que é que acontece? Essas duas forças aqui, ó, né? Essa e essa, elas estão em mesma direção, né? Que é qual direção? Nós temos três, nós temos a horizontal, nós temos a vertical e nós temos a diagonal, né? Então, deixa eu mudar de cor que acho que vai ficar ruim de ver essa daí, né? Deixa eu botar azul, pronto. Então, eu tenho a vertical, ou a horizontal, a vertical, a diagonal e a outra diagonal. Quando eu tenho uma força assim, significa dizer que eu tenho duas forças, uma assim e outra para baixo, né? E aí o que é que acontece? Essas duas aqui, elas estão em mesma direção. Qual? Horizontal. Perfeito. Só que elas estão em sentidos opostos. Então significa dizer que eu vou subtrair essa dessa. E elas têm praticamente o mesmo comprimento. Então o que vai acontecer? Elas se anulam, né? Elas se anulam. E aí essas duas têm a mesma direção, né? Que é a vertical, e o mesmo sentido, que é de cima para baixo. Então, essas duas aqui, elas não se anulam, elas se somam, então aumenta a pressão, a compressão. Perfeito? Até aí tranquilo, né? Forças compressivas associadas à fadiga muscular. Por que fadiga muscular? Porque o músculo faz isso para comprimir e dar um suporte melhor, tá certo? E para não sair a distribuição de força, para que não fique errado uma vértebra em cima da outra, né? O que é que acontece se eu ficar fazendo isso, exercícios compressivos, como por exemplo agachamento,
para a coluna vertebral, né, compressivo para a coluna vertebral, sem força, o que vai acontecer é que vai haver uma ruptura, né, aqui nessa anel fibroso. Na hora que gera uma ruptura, tá certo? O núcleo pulposo ele vai ficar meio que exposto, tá certo? E aí o que é que acontece, né? Na hora que teve uma ruptura, fica assim, ó. Tá aqui, ó, né? Dessa forma. Teve uma ruptura. Lógico que não vai ser desse tamanho, às vezes é só uma fissurazinha, tá certo? Mas teve uma ruptura e ficou desse tamanho. Perfeito. O que é que acontece quando eu comprimo essa? Ó? Nada, né? Ela só vai ficar um pouquinho mais larga, porque ela diminui de tamanho a larga, ó, o que é uma força compressiva. Né? Ela larga um pouco e ela diminui de altura, né? Mas o que é que acontece se fosse essa daqui, ó? Olha só, quando eu aperto, o que é que acontece? Olha só, o núcleo pulposo saiu, ficou exposto, né? Isso ocorre por quê? Porque eu tenho uma fissura e o núcleo pulposo, ele é mole. Se eu pressiono, ele vai sair, tá certo? Ele vai se expandir, ó. Se eu pressiono, ele vai se expandir. Não, ele tá saindo até entre meus dedos, ó. Não é isso? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Comprimiu, saiu. Perfeito? Então, isso é extremamente problemático. Por quê? Porque o que é que está passando aqui do lado da, das vértebras, né? Da coluna vertebral. O que é que passa do lado? Passa exatamente aqui, ó, o sistema nervoso central, os gânglios e o nervo espinal, né? O sistema nervoso periférico, a conexão dos dois. Então, enquanto você está fazendo força, né, quando você faz força e ele sai, né, é uma coisa. Na hora que você faz força, vai machucar. Por que vai machucar? Porque, olha só, o núcleo pulposo tocou no nervo. Qual é a informação que o nervo passa? Dor. Muita dor. Então, exercício compressivo vai acabar aumentando a dor dessa pessoa, né? E aí o que é que acontece? Com o passar do tempo, ele fica saindo e entrando, saindo e entrando. Com o passar do tempo, o, o, o disco intervertebral vai ficar assim, ó. Ele não volta mais, ó, né? E aí vai ser pior ainda, né? Porque o jeito anterior, em que ele ficava dentro, mas ficava saindo dessa forma, né? É muito ruim, porque gera dor a qualquer momento para essa pessoa. Fez exercício compressivo, dor. Fez exercício compressivo, dor. Por quê? Porque o núcleo pulposo está tocando no nervo, né? Está tocando no nervo. E aí, o que é que eu faço? Aí eu tenho que fugir de exercícios compressivos e que aumente a pressão intradiscal. Olha só, pressão intradiscal. Perfeito? Então, quando eu estou sentado, a pressão intradiscal ainda é elevada. Uma pessoa que tiver num nível elevado aqui, ela vai sentir muita dor, tá certo? Existe tratamento? Existe, e o tratamento ele vai ser cirúrgico, tá certo, galera? Agora, tem casos que não é tratável cirurgicamente, beleza? Por que tem casos que não é tratável cirurgicamente? Lembra que a gente está falando aqui, ó, isso aqui é um nervo, tá certo? Isso é um nervo. E pode ser que acabe fazendo isso aqui, ó, que fique dessa forma, tá vendo? Se ficar dessa forma, como é que o médico vai operar? Se ele cortar um nervo, acabou, se não, nem manda informação
nem recebe informação. Essa pessoa perdeu qualquer movimento relacionado com aquele nervo. E ainda tem outra. Vocês podem observar que os nervos não é só o sistema nervoso, né? Ele envia informação para várias placas motoras. O que são placas motoras? Placas motoras é a junção do músculo, tá certo? É o local onde junta-se o músculo e o sistema nervoso periférico, perfeito? Agora, não é só um neurônio, né? Não é só um neurônio que ele vai para um local, tá certo? Cada músculo ele pode receber diversos neurônios, diversas ramificações, né? Do nervo principal, beleza? Ele recebe diversas ramificações do nervo principal. Mas o nervo principal, se a gente for observar, ele recebe informações, ele manda informações para mais de um músculo. Então, se isso aqui acontecer nessa região, que isso aqui, pelo formato da vértebra, é uma vértebra torácica, tá certo? Porque tem um local aqui, ó, de articulação com a coluna ou com as costelas. Então, se perder aqui, pode ser que eu perca todo o movimento, por exemplo, do braço direito, simplesmente porque eu fui remover uma hérnia de disco. Ah, professor, o que é que faz? Então essa pessoa não pode fazer exercício? Não, ela pode. Vamos voltar para cá, ó. Olha só, por isso que é importante entender isso aqui. Tem exercício na academia que eu faço com as pernas, por exemplo, de agachamento, que a coluna tá assim, ó, retinha. Observe, coluna ereta é quase igual, é praticamente igual com a coluna errada, com a pessoa toda curvada, né? É quase igual, só porque está segurando 20 quilos. Imagine se essa pessoa segurasse mais, né? Que tem esse problema no agachamento, por exemplo. Tá certo? Ah, pessoal, mas eu vou botar nas costas. Quando bota nas costas, então vamos botar na mão? Não, mesma bosta. Olha só, esse cara tá segurando na mão. Cara, tem que entender uma coisa. Quando eu seguro na mão, a minha mão está conectada com o meu ombro. Meu ombro faz parte do cíngulo superior, está conectado com a cintura escapular, que a cintura escapular está conectada no externo e é, no sistema ósseo axial, né? No osso axial. Então, se eu segurar no pendular, ele vai transpor para o axial. Então, não adianta de nada você ficar segurando peso na mão, praticamente. Tá certo? O que é que adianta? Olha só, ficar com as costas apoiadas e inclinado. Costas apoiadas e inclinado. Como é que eu consigo fazer isso? Vamos aqui, olha, tem tem uma máquina na academia que faz isso, né? Qual é a máquina? É a máquina do Hack Machine, ou somente Hack, né, que nem chamam. Que é como? Ela é assim, ó. Ela tem uma plataforma aqui, tá certo? Ela tem uma plataforma aqui. E aí vem é, os suportes aqui, tá certo? Vem os suportes aqui. E aí, nessa região aqui, eu tenho um apoio para a coluna, tá certo? E eu tenho um local aqui que vai ter um suporte para a pessoa colocar o ombro, tá beleza? Porque aí ele vai poder realizar o movimento através desse suporte. E aí eu boto os pesos aqui na lateral. Ah, pessoal, mas aí o suporte tá no ombro. Você não falou que se pegar na mão, imagine pegar no ombro. Beleza, mas olhe, essa pessoa está inclinada. O Hack Machine, deixa eu botar uma vista lateral que é melhor. Eu tentei desenhar meio que em 3D, mas não dá. Ela vista lateralmente, ela é assim, tá certo? Isso daqui seria o suporte, beleza? A base. Aqui seria o local acolchoado, né? Não foi intencional fazer com essa curvatura que elas não têm. Aqui seria o local acolchoado, que é esse local acolchoado que sobe e desce.
e aqui teria o suporte dos ombros, perfeito? E aí eu coloco o peso aqui, né? Porque vai empurrar para cá. Perfeito. Mas olha só, essa máquina aqui, ela está inclinada, né? Essa máquina está inclinada. Então, se ela está inclinada, qual é o peso para a coluna? Menor. A pressão intradiscal, olha só, pressão intradiscal inclinada menor. Então, essa máquina me auxilia a aliviar essa pressão de uma hérnia de disco. Eu conheço, tem colega meu, na época que eu trabalhei em uma academia, que ele treinava, ele tinha hérnia de disco, e ele treinava na Hack Machine, no hack, né? E ele dizia que é, é, não sentia dor, né? Por quê? Porque o Hack Machine está inclinado. Ao ficar inclinado, ele alivia essa pressão em cima do disco intervertebral. Olha só, alivia a pressão, né? Então, é excelente uma forma de eu exercitar, me exercitar mesmo, fazendo exercício compressivo, mas em que diminua a pressão intradiscal, né? Significa dizer que normalmente está assim, né? Não sai. E aí, quando ele faz esse exercício, fica assim, olha só, está bem amassado, mas ainda não saiu, né? Digamos que sai um pouco. Deixa eu ver se eu consigo, pronto. Digamos que sai um pouco assim. Isso aqui provavelmente ainda não pegue nos nervos e aí não vai dar tanta dor para essa pessoa, perfeito? Então, cuidado do exercício, cuidado ao saber que a pessoa tem hernia de disco, porque você tem que fugir da pressão intradiscal. Olha só, pressão intradiscal. Você tem que fugir, né? Se você tem que fugir, você tem que procurar exercícios que essa pessoa faça que não aumente essa pressão, né? Então, o ideal seria fazer exercício assim, ó, inclinado, sobe e desce, né? Se puder deitado também, ó, deitado alívio intradiscal é muito grande, né? A pessoa vai fazer para poder ter uma compressão, um exercício aqui. Mas lembre, essa musculatura, ela tem que ser treinada. Por quê? Porque a hernia de disco apareceu primeiramente por causa de fadiga muscular. Então, se essa musculatura for fraca, ela não vai suportar essa carga e aí vai gerar um problema futuro. Então, temos que trabalhar sim o exercício com essa pessoa e temos que buscar exercícios que não gerem um desconforto, né? Nosso objetivo não é somente a musculação. Pessoas com hernia de disco, o objetivo para ele também é a saúde, perfeito? É tirar eles dessa situação, tá certo? Eu vou abrir aqui de novo porque já ficou escuro e assim dá para ver, fica melhor a luz, a iluminação. Então vamos lá, né, galera? Outra lesão comum à coluna vertebral é a fratura, tá certo? Nós temos a espondilólise, que é o rompimento da porção interarticular das vértebras. Olha só, né? Interarticular das vértebras. Como é que ela acontece? Excesso de movimentos de flexão, extensão e rotação. Então, se você flexiona demais, estende demais, rotaciona demais, né? Galera que me conhece sabe que eu aproveitei para estralar a coluna. Então, o que é que acontece? Eu tenho esportes em que isso aqui acontece com muita força, muita frequência. Quais são? Ginástica. Como? Ora, ginástica, a pessoa está reta, salta e tem que dar uns 2 giros no ar e cair em pé. Então, ela flexiona muito rápido, estende muito rápido para cair. E muitas vezes ela também vai rotacionar, né? Porque ela dá uma gira em torno do próprio corpo enquanto ela gira em torno de um eixo, não é isso? Então ela gira em torno do próprio eixo e gira em torno de um eixo do quadril, né? Ela gira em torno do eixo longitudinal e gira em torno de um eixo lateral. Então ela faz muita rotação.
Além disso, observe aqui que são esportes que têm uma alta compressão na coluna, né? Por quê? A ginástica, quando ela salta, já foi observado, ela aterrissa com um peso de até 20 vezes a gravidade. O que é que isso quer dizer? Ela aterrissa com 20 vezes o próprio peso. Olha só, um atleta ginástica, se for uma mulher, ela vai ter lá para os seus 50 quilos, por exemplo, né? Ou até menos que isso. Mas vamos botar 50 quilos. 50 quilos vezes 20 vai dar 1.000 quilos, tá certo? 1.000 quilogramas dá 1 tonelada. Então a ginasta, além de rotacionar, de girar, flexionar, estender, ela cai com a potência de 20 vezes, tá certo? Levantamento de peso, principalmente olímpico. Os caras levantam a carga de 400 quilos, né? Eles levantam a carga de 400 quilos e eles levantam enquanto estão flexionando e estendendo a coluna. Então, isso daqui gera uma carga muito grande que pode gerar uma espondilólise, né? Que é esse rompimento da porção interarticular. Levantamento de peso pode gerar um problema muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado na técnica do movimento. Se um cara desse levantando 400 quilos erra a técnica no meio, pode gerar uma espondilólise ou pode gerar uma hérnia de disco, né? Olha o risco, não é isso? Voleibol. Voleibol entra na mesma situação da ginasta. Ele aterrissa com o peso mais ou menos de 10 a 12 vezes a gravidade. Só que ele não salta uma vez numa partida, né? Às vezes no rally, que é o momento em que a bola está em jogo, em um rally ele pode chegar a saltar até 10 vezes, tá certo? Então aqui ele vai fadigar a coluna, ele vai gerar uma lesão na coluna, por repetição, né? Nem por uma pancada só, tá certo? É por repetição, né? Os atletas aqui têm em média mais ou menos uns 90 quilos, então vamos botar 85 quilos. Se a gente botar 85 quilos, ele aterrissa com 850 quilos, né? Não é igual a ginasta, mas mesmo assim ainda é preocupante, né? Ainda é um peso muito elevado, é isso? Luta greco-romana. O que é que acontece na luta greco-romana? É direto tentando vencer o adversário, direto gestando o adversário. Então ele vai ficar rotacionando constantemente e aí pode chegar a gerar uma espondilólise, tá certo? Salto com vara, se a gente observar o movimento, ele vai jogar a perna para cima, fica de ponta cabeça e passa. Então ele faz muita flexão com muita força de tronco, de quadril, né? Depois uma extensão muito forte para tentar jogar ele mais alto ainda, né? Isso. Então acontece dele ter essa carga excessiva em cima da coluna dele enquanto ele está fazendo esses movimentos, que pode levar a uma fratura, que a gente chama de espondilólise, tá certo? Que é essa fratura nessa região aqui, interarticular das vértebras, ou seja, entre as articulações das vértebras, beleza? Então, pessoal, só para recapitular, né? Exercícios, hérnia de disco é quando o núcleo pulposo sai e toca no nervo, né? Isso gera muita dor, tá certo? E eu tenho que sair de exercícios que aumentem a compressão, a opressão intradiscal. Então, exercícios que diminuam, né, a pressão intradiscal, tá certo?
Então, exercício que diminui a pressão intradiscal, tá? Porque é a pressão que vai gerar essa hérnia de disco, que vai fazer com que o núcleo pulposo ele saia, né? Impede que o núcleo pulposo ele saia, que é a compressão excessiva. Então, a pessoa com hernia de disco fugir de exercícios altamente compressivos, né? Sempre procurar exercícios em que ele esteja com a pressão menor. E aí a gente volta para a aula anterior que tem isso aqui, ó. Pressão menor, eu vou ter nessa situação e nessa situação, né? Olha só, se eu tiver ereto com carga, né, a pressão intradiscal é bem maior, não é isso? Então, buscar exercícios em que esteja inclinado ou inclinado com apoio na lombar, ou até mesmo exercícios deitados. E as fraturas, elas ocorrem com esse excesso de movimento, mas isso pode ser contornado se você tiver uma musculatura paravertebral, essa musculatura aqui, ó, da coluna vertebral que fica aqui atrás, uma musculatura paravertebral muito forte, ela segura esse exercício e diminui os riscos de uma espondilólise. Perfeito, galera? Então, é isso, ó. Lembrando, se tiver qualquer dúvida, pode lançar a dúvida aí, que aí eu vou responder, tá certo? E fica atento aí que a gente vai vir para a próxima aula já já, tá certo? Então, um forte abraço aí e vamos seguir forte nessa. Valeu!